Olá pessoal, tudo bom? Então é o seguinte, vamos começar com a questão de número 13. Na realidade, eu olhei aqui a questão número 13, eu acredito pessoal que eu já fiz essa questão no finalzinho do módulo anterior, na parte de regra de 3, que é uma questãozinha de regra das torneiras. Talvez foi uma das últimas questões do módulo. Mas como eu não tenho certeza, eu vou resolver aqui rapidinho a questão. Se você realmente olhar no seu PDF e já tiver sido feito, passa um pouquinho o vídeo e já vai para a questão 14, tá bom? Vou fazer bem rapidinho. Diz assim, ó. 3 operários trabalhando juntos gastam 3 dias para executar uma tarefa. O primeiro trabalhando sozinho, então o primeiro trabalhando sozinho faz a mesma tarefa em 6 dias, enquanto que o segundo faz em 10 dias. Suponha que, se trabalhando em grupo ou individualmente os operários têm o mesmo rendimento, o tempo em dias que o terceiro operário gasta para cumprir a mesma tarefa, trabalhando sozinho, é. Então, o que é que a questão está dizendo? Vou anotar aqui, pessoal, como dados da questão. Vou botar aqui, ó, dados. A questão fala: o tempo total, 3 operários juntos, 3 dias. Então, 3 dias. Esse aqui, ó, o tempo gasto pelo grupo. O primeiro, trabalhador de número 1, precisa de 6 dias. Então, 6 dias. O trabalhador de número 2 precisa de 10 dias. E o trabalhador de número 3 é a nossa variável que eu vou chamar de T. T dias. Pronto. Tá aí. Agora é hora de montar. Você monta rapidinho a proporção. 1 está para o tempo total, assim como 1 está para o tempo do primeiro, mais, porque eles estão se ajudando, 1 está para o tempo do segundo, mais 1 está para o tempo do terceiro. Nesse caso, eu tenho 1 sobre T, que é igual a 1 sobre T1, 3 dias para executar uma tarefa. Vou logo substituir. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Mais a soma dos inversos. Substituindo. O tempo total, 3 dias. O tempo do primeiro, sozinho, 6 dias. O tempo do segundo, 10 dias. E o terceiro com T dias. Pronto. Agora é resolver essa equação. Quando você olha para a equação no todo, você imagina que é realmente bem difícil de ser solucionada. Agora eu peço um pouco de paciência. Resolve como você aprendeu lá na 5ª série. Joga a variável sozinha para um lado e quem for número para o outro. Então esse cara, ó, passa para cá e esse cara passa para cá. Quando você joga, o que que eu vou ter? Eu vou ficar com 1/3, 1/3 menos 1/6 menos 1/10, que é igual a 1 sobre T. Pronto. 1/3 menos 1/6 menos 1/10 igual a 1 sobre T. Que nesse caso, tirando o MMC entre 3, 6 e 10, você vai ver que vale 30. Tira só de um lado, porque do outro lado tem uma variável, para depois não dificultar. Pronto. 30 dividido por 3, 10, menos 30 dividido por 6, 5, menos 30 dividido por 10, 3. Nesse caso, eu vou ter lá em cima 2 sobre 30, 2 sobre 30, igual a 1 sobre T. Pronto. Posso simplificar. 1 e 15. Dividido por 2. Ao multiplicar em cruz, posso então encontrar simplesmente
T igual a 15 dias. Pronto. T igual a 15 dias. Então, resposta correta, o item B de bola. Aqui, ó. B de bola. Em 15 dias, o terceiro operário vai fazer sozinho o mesmo serviço, que juntos os três vão fazer em 3, que o primeiro sozinho faz em 6 e que o segundo só faz em 10, beleza? Claro que o terceiro é o mais vagaroso, pois precisa de mais dias. Então, 15 dias. Ok? Aí. Legalzinha a questão. Vamos então para a questão 14. Questão recente, uma questão já lá do ano de 2012, pessoal. Provazinha desse ano. A 14 diz assim: eram 22 horas e em uma festa estavam 729 mulheres e 512 homens. Verificou-se que, continuadamente, a cada meia hora, a quarta parte dos homens ainda presentes na festa ia embora. Também se verificou que, continuadamente, a cada meia hora, a terça parte das mulheres ainda presentes na festa ia embora. Dessa forma, pode-se afirmar que o número de homens presentes à festa não é menor que o número de mulheres também presentes na festa após as... O que eu tenho que fazer, pessoal? E trabalhando sempre com as frações 1/4 e 1/3. Como? Deixa eu te mostrar. Deixa eu montar aqui com você. Ó. Vamos logo grifar aqui o que eu tenho de importante na minha questão. 22 horas. São 729 mulheres e 512 homens. Observe que o número de homens é menor do que o número de mulheres no primeiro momento. A cada meia hora, a quarta parte dos homens ia embora. Então, 1/4 dos homens saíam da festa. Beleza? Também se verificou que a cada meia hora, a terça parte das mulheres ia embora. Tudo bem? Então, ele quer saber desta forma o número de homens presentes à festa não é menor que o número de mulheres. Ou seja, em que momento o número de homens é igual ou maior do que o número de mulheres. Porque quando ele diz que o número de homens não é menor do que o número de mulheres, pessoal, o que ele está dizendo? Ele está automaticamente garantindo que nesse caso, ó, o número de homens não é menor. Então, o número de homens maior ou igual ao número de mulheres. O que eu tenho que fazer? Ir trabalhando as duas situações simultaneamente. Vamos começar? Vamos lá. É isso mesmo. Vou usar o próximo slide, tá bom? São 729 homens, aliás, 729 mulheres e 512 homens. Então lá vai. Vou dividir aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Homens. E vamos fazer mais aqui embaixo, ó, as mulheres. E vamos começar a brincadeira. Mulheres. Então aqui, ó. Homens. Mulheres. O que é que eu vou ter? Ah, vai. São quantos homens, pessoal? 512 homens. Então vamos anotar isso aí. 512 homens. Vou botar aqui de preto. 512 homens. Lembrando que
A cada meia hora, você tem 1/3 saindo. Então, vou fazer assim, ó. 512. Daqui para cá, ó, 1/3 vai embora. Então, 1/3 de 512. Não, para não ficar sobrecarregado, eu vou fazer sempre o cálculo em forma de rascunho, tá certo? Eu coloco lá só o resultado que vai ser subtraído. Então, pessoal, na primeira meia hora, 1/3 de 512 vai embora. Então, 1/3 de 512. É só pegar 512 e dividir por 3. Que aí você já sabe, homens 1/3 ou 1/4? A quarta parte dos homens, 1/3 para as mulheres. Então, aqui, ó, 1/4 dos homens. 1/4 dos homens. Então, 512 dividido por 4. 128 homens são retirados na primeira meia hora. Então, 128 homens vão sair. Nesse caso, pessoal, 512 menos 128, você tem uma festa agora com 384 homens. 1/4 sai. Para aqui, para. Não posso continuar. Não vou continuar ainda. Vamos para as mulheres. Quantas mulheres nós temos? 729. E 1/3... cadê? 1/3 das mulheres. Então, 729. 729. E eu vou retirar 1/3 das mulheres. Vou apagar aqui, ó. Agora nós estamos falando de 1/3 de 729, tá certo? Então, vai ficar 1/3 de 729. Que nesse caso vai dar 243. Portanto, eu retiro 243 mulheres da festa. 729 mulheres. Estou retirando 743. Vamos ficar com 486 mulheres. 486 mulheres. Nesse caso, lembre-se, a questão não quer o número de homens menor do que o número de mulheres. Nesse momento, ainda não consegui atingir o que a questão gostaria, certo? Então, vamos continuar. Meia hora depois, mais alguns homens vão ser retirados e mais algumas mulheres vão ser retiradas. Vamos, então, para 1/4 dos homens que eu ainda tenho. Então, pessoal, agora... 1/4, porque eu estou falando dos homens. Quantos homens eu tenho? 384. Então, se eu tenho 384, pessoal, e 1/4 sai, então quer dizer que eu vou retirar 96 homens do que eu ainda tenho. Então, retira 96 homens de 384. Vamos encontrar, então, 288 rapazes na festa. Pronto. Vamos agora para as mulheres. Mesmo processo, só que 1/3 das mulheres, depois de meia hora, serão retiradas. Então, nesse caso, estamos falando de 1/3, só que 1/3 de 486. Então, 486, 1/3, nós estamos falando de 162 mulheres. Então, retira da festa 162 mulheres. Ao retirar, vamos ficar então com 486 menos 162 mulheres. Ficamos, portanto, com 324 pessoas do sexo feminino. Então, 324 mulheres. Tá aqui. Bem, depois de 1 hora, eu ainda não consegui fazer com que o número de homens não fosse menor do que o número de mulheres. Tá vendo, ó? Ainda não. Mas observe que eu estou sempre reduzindo essa diferença. Enquanto que eu só tiro 128 homens, eu tirei 243 mulheres. Enquanto eu só tirei 96 homens, tirei 162 mulheres. Então, observe que a coisa está caminhando. Então, aqui, ó, vamos agora para meia hora depois. Vamos lá. Voltando. 1/4. Pronto. 1/4 de 288, no caso, por conta dos homens. Então, 288, 1/4
quer dizer que 72 rapazes vão ser retirados. 72 rapazes são retirados da festa. Vão embora. Então, 288 menos 72 que eu vou tirar, vamos ficar com 216 pessoas do sexo masculino. No caso, 216 homens. Beleza. As mulheres. Aqui, ó. 1/3 do que eu tenho vai embora depois de meia hora. Então, nós estamos falando de 1/3 de 324. Nesse caso, 1/3 de 324, nós estamos falando de 108 pessoas saíram da festa. Então, vamos retirar 108 de 324. Portanto, 216 mulheres eu tenho na festa. Pronto. Opa! Agora sim eu posso parar. Agora sim tá tudo beleza. Por que parou, Thiago? Pessoal, a questão quer saber depois de quanto tempo, ó. Tá aqui, ó. Dessa forma, pode-se afirmar que o número de homens presentes à festa não é menor que o número de mulheres também presentes na festa após as... Então, pode prestar atenção, ó. 216. Nesse momento, o número de homens não é menor do que o número de mulheres. São o quê? Iguais. Então, pronto, eu posso parar. Lembrando, pessoal, que para acontecer isso, ó, lembrando que aqui, ó, era às 22 horas, depois de meia hora, 22 horas e 30 minutos, 22 horas e 30 minutos, a festa inicia às 22 horas. Cada etapa acontece depois de meia hora. Então, aqui, 23 horas... 23 horas. E aqui, ó, 23 horas e 30 minutos. Pronto. Tá aí. 23 horas e 30 minutos. Claro que se você fizer o mesmo raciocínio, ó, 22 horas, 22 horas e 30 minutos, 23 horas, 23 horas e 30 minutos. Pronto. Então, pessoal, após as 11h30 da noite, o número de homens já não é mais menor do que o número de mulheres. Às 11 horas e 30 minutos, às 23 horas e 30 minutos, a quantidade de homens e a quantidade de mulheres na festa é absolutamente a mesma. Uma questão muito bacana, muito bem bolada. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Tá aí. Olhe direitinho. Questão de paciência, claro, porque você tem que ir montando, ajeitando, subtraindo, tirando. Eu sei que você perde um pouquinho de tempo, mas em compensação não chega a ser uma questão difícil. É uma questão mais trabalhosa do que difícil. Que naquela hora que você precisa ganhar algumas questões, você pode deixá-la para o final, mas você deve voltar, porque eu sei que você sabe resolver. Então gasta os 5 minutinhos, um pouco a mais, mas tenta acertar, que dá para você fazer com calma, tá bom? Só tenha cuidado, a questão não pede o número de homens menor do que o número de mulheres. Ele só não aceita maior do que o número de mulheres. Ele pede que o número de homens não seja menor. Não ser menor, ele aceita que seja maior ou igual. Questão de número 15. Pessoal, a questão de número 15 é uma questão difícil. É uma questão difícil. Não posso dizer para você que é uma questão fácil, não, porque não é. Também é uma questãozinha recente. Finalzinho de 2011, se não me falha a memória. Então, assim, é bom você ter cuidado, pessoal. Essa questão, ela fala de critérios de divisibilidade. É uma questão difícil. Por quê? Porque você não tem a linha de raciocínio, por mais que seja uma questão de matemática, você não tem a linha de raciocínio de forma automática, não. Ela requer um pouco mais de, digamos assim, de artifício. Então, você precisa ter todo um cenário mais calmo, mais tranquilo, para conseguir resolver.
Mas não se preocupe não. Você vai pegar essas questões difíceis e absorver para conseguir incorporar ainda mais o seu conhecimento e resolver uma questão parecida, porque você sabe que as questões, elas são questões, pessoal, repetitivas. Você acaba tendo uma questão hoje, daqui a um ano a questão cai de novo, mudando um pouco o nome das pessoas, alterando um pouco os números, mas o raciocínio é o mesmo. Então, leia essa questão com calma. Questão número 15 diz assim: 6 sacolas contêm 18, 19, 21, 23, 25 e 34 bolas, respectivamente. As bolas de uma das sacolas são todas pretas e as demais bolas de todas as outras sacolas são brancas. Tânia pegou 3 sacolas e Rui outras 2 sacolas, sendo que a sacola que sobrou foi a das bolas pretas. Se o total de bolas das sacolas de Tânia é o dobro do total de bolas das sacolas de Rui, o número de bolas pretas nas 6 sacolas é igual a... Tiago, eu nem entendi. Eu nem entendi. Vamos fazer o seguinte? Vamos grifar. Você já sabe, a primeira leitura é a leitura do impacto. Dificilmente você vai absorver o que a questão gostaria que você absorvesse com a primeira leitura. Porque a primeira leitura é aquela que teu subconsciente já começa a trabalhar, dizendo que a questão é difícil, que você não sabe fazer. Então, na segunda, na metade da terceira linha, você já está, pessoal, meio que perdido, já não consegue absorver quase nada. Lê, porque enfim tem que ler, mas não consegue absorver muita coisa. Então, volta agora grifando o que for realmente importante. Vamos lá. 6 sacolas contém 18, 19, 21, 23, 25 e 34 bolas. Está aqui, ó. Respectivamente. As bolas de uma das sacolas são todas pretas. Então, uma das sacolas são todas pretas. Uma. Então, das 6 sacolas, uma apenas bolas pretas. E as demais, bolas brancas. Tânia, vê se eu grifo aqui. Tânia pegou 3 sacolas. E o Rui, outras 2 sacolas. Então, pegamos 5 sacolas. Sabendo que... fazer um carnaval mesmo. Sendo que a sacola que sobrou, ó, a sacola que sobrou foi a sacola das bolas pretas. Beleza. Se o total de bolas das sacolas de Tânia é o dobro do total de bolas das sacolas de Rui, o número de bolas pretas nas 6 sacolas é igual a... Pronto. Tá aí. É isso aí, pessoal. O que eu tenho? 6 sacolas. O cenário que você está vendo está apresentado. São 3 sacolas para Tânia, 2 sacolas para Rui. Lembrando que se eu juntar as 5 sacolas, eu tenho as bolas brancas. E a sacola que sobra, bolas pretas. Tânia tem o dobro de bolas de Rui. Pronto. Hora de resolver a questão, hora de montar a nossa questão e resolver com bastante calma. Primeira coisa que você vai ter que lembrar, que Tânia tem o dobro de bolas de Rui. Posso escrever assim? Tânia, o dobro de bolas de Rui. Segundo lembrete extremamente importante. Número de bolas brancas. É igual. Só, as bolas brancas são as bolas de Tânia mais as bolas de Rui. Você concorda? Ele diz aqui, ó. Tânia pegou 3 sacolas e Rui outras 2, sendo que a sacola que sobrou foi de bolas pretas. Então, se eu juntar as bolas de Tânia, T, com mais as bolas de Rui, R, eu tenho, então, as sacolas que vão totalizar as bolas brancas. Pronto. Porém,
a questão diz que o número de bolas de Tânia é, na realidade, o dobro de bolas de Rui. Então, eu posso dizer que Tânia é 2 vezes Rui e substituir aqui. Com isso, pessoal, eu posso dizer que o número de bolas brancas, aqui ó, de bolas brancas, é, na realidade, 3R. Então, tá aqui, ó. O número de bolas brancas é, na realidade, 3R. Tá aqui, ó. 3R. Ok? Então, 3R. Sim, Thiago. E daí? E daí, pessoal, que agora nós vamos matar a questão por causa desse 3R. Recapitulando, se eu juntar Tânia, juntar com Rui, somei Tânia com Rui, e o que é que eu vou encontrar? Todas as bolas brancas. Sendo que Tânia é o dobro de Rui. Então, Tânia sai e entra 2R. Ó, 2 vezes o que o Rui tem. Somando com Rui dá 3R. Nesse momento, pessoal, se você conseguiu... Atenção, 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 atenção. Se você conseguiu escrever o número de bolas brancas como sendo 3 vezes R, você pode dizer que as bolas brancas é, na realidade, um número que é múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Posso ou não garantir isso? Posso. Se o número de bolas brancas é igual a 3 vezes R, significa dizer que eu tenho aqui um múltiplo de 3. Pessoal, não me interessa quem é o R. Se você multiplicar por 3, vai gerar um número múltiplo de 3. Então, o que é que eu preciso entender? Que as bolas brancas vão ter um número que é múltiplo de 3. Então, pessoal, vou pegar o total de bolas e vou subtraindo cada sacola. Por que, Thiago? Porque na hora que eu pego o total de bolas e subtraio cada sacola, eu estou subtraindo a sacola de bolas pretas. E o que sobra são as bolas brancas, que tem que ser um número que é múltiplo de 3. Parece complicado? Eu sei, eu vou te mostrar agora. Meus amigos, atenção, atenção, rapidinho. Total de bolas. Total de bolas. Vamos lá. Se você somar 18 com 19, com 21, com 43, e 25 e 34, vamos encontrar quanto? Vamos lá, então. Somando isso aí. 18 com mais 19, 37 com mais 21, 58 com mais 23, eu tenho 81 com mais 25, 106 com mais 34, 140 bolas. Pessoal, eu tenho 140 bolas. Portanto, fechando a questão, atenção no que eu vou dizer agora. Se eu pego o total, tiro bolas pretas, o que sobra são as bolas brancas, que por sinal tem que ser um múltiplo de 3. Então, pessoal, lembre-se, eu tenho apenas uma sacola com bolas pretas, uma. Então, se eu sei o total, 140 bolas, que foi a soma das 6 sacolas, e vou subtraindo cada sacola, como se fossem as bolas pretas, o resultado tem que ser bolas brancas, que é um múltiplo de 3. Então, pessoal, vamos montar isso aqui comigo agora. Ó, como é que fica? Ó, 140. Se 18, pessoal, deixa eu apagar isso aqui. Se 18 for a sacola de bolas pretas, quando eu subtrair do 140, 18, ó, 140 menos 18, o resultado, esse aqui eu estou considerando bolas pretas, o resultado, 122. 122 bolas brancas. Pessoal, 122 é múltiplo de 3? Lembrando que para ser múltiplo de 3, a soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 3. Está dando 5 a soma. Então, não, pessoal, não é um múltiplo de 3. Então, você já pode eliminar, dizendo que não é a sacola com 18 bolas, que é a sacola de bolas pretas. Já pode eliminar, então, o item A. Concorda, pessoal? Quem se perdeu, eu disse que era difícil. Vamos para o próximo. 140, total de bolas. Se você disser que a resposta é 19, então que são 19 bolas pretas, o que sobra, 121, são as bolas brancas.
O que eu não posso ter, pessoal, não pode ser, porque as bolas brancas tem que ser um múltiplo de 3, e 121 não é múltiplo de 3. Então, elimina, então, a possibilidade de 19 ser a sacola de bolas pretas. Não tem perigo de ser de bolas pretas, porque as bolas brancas não apresentam múltiplo de 3. Continuando, 140 menos 21. Pessoal, se 21 for a sacola de bolas pretas, eu tenho como resultado 119 bolas brancas. Pessoal, 119 é múltiplo de 3? É só somar os algarismos. Se você somar 9 mais 1 dá 10, mais 1, 11. Não, pessoal, 11 não é múltiplo de 3. Está fora. Então, também não vai ser 21. Então, 21 também não vai ser a nossa resposta. Vamos para o próximo. 140 menos. Se 23 faz sacola de bolas pretas, o que sobra? 117 as bolas brancas. Que se você somar 7 mais 1 dá 8, com mais 1, 9. Opa! Show de bola, show de bola. 23. Pessoal, se eu colocar 23 bolas pretas, o que sobra? 117, que é múltiplo de 3. Resposta correta, D de dado. 23 bolas pretas é o que eu tenho. Tiago, vamos testar o 25 e o 34? Bem, testar o 34 eu não vou porque não tem essa opção. Não vou perder tempo, né? Vou testar o 25 com você para você ver. Vou colocar bem aqui nesse cantinho, tá? Então fica, ó, 140 menos 25. Se você faz 140 menos 25, você encontra 115. 115 bolas brancas, o que não é um múltiplo de 3. Ó, 5 mais 1, 6, com mais 1, 7. Então, como não é múltiplo de 3, está fora. 25 também está fora. Resposta, então, correta. 23 bolas pretas é o que eu tenho. Pois se eu sei que é um múltiplo de 3 as bolas brancas, quando eu pego 140 e subtraio 23, encontro 117, que é um múltiplo de 3. Beleza, pessoal? Questão de número 15, espetacular. Uma questão muito difícil. Por isso, vale a pena você voltar um pouquinho e, de repente, dar uma olhadinha com calma. Beleza? Então, se prepara. Daqui a pouquinho nos encontramos para tentar já nos aproximar do final dessa revisão. Beleza? Questões 16, 17 e 18, daqui a pouquinho com você. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.